Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você sabe qual é o principal papel do trabalho de um designer gráfico? Antes de continuar esse vídeo aqui, eu quero que você desce aí nos comentários para você dar a resposta para essa pergunta. Dá uma pausa nesse vídeo e depois você continua, tá? Olha, a resposta é bem diferente daquilo que provavelmente você tenha pensado ou tenha escrito aí. Você vai se surpreender e você vai entender que o que eu vou trazer nesse vídeo talvez mude completamente o jogo da forma como você lida com o designer gráfico. Então bora entender qual de fato é o papel do designer gráfico. Talvez você e muitas outras pessoas e designers gráficos tenham respondido essa pergunta da seguinte forma: o papel do designer gráfico é fazer uma arte bonita. O papel do designer gráfico é fazer uma arte para o seu cliente. Mas essa resposta não está correta e talvez seja uma das principais razões pela desmotivação na profissão de designer gráfico e principalmente nas discussões no relacionamento entre o designer gráfico e o cliente. E a razão desse vídeo é para provar esse ponto. Entre receber a proposta para você fazer aquela arte e a entrega, no caso a publicação daquela arte, existe uma hierarquia de informação e que muita gente negligencia. E é nesse exato momento desse vídeo que eu dou a resposta para qual é o principal papel do trabalho do designer gráfico. Não é fazer arte, nunca foi e nunca será. Calma, eu posso explicar isso. O principal papel de um designer gráfico é atender, note, atender a necessidade do cliente através da prestação de serviço, da criação de arte ou de um conjunto de artes. Talvez isso soe um tanto contraditório com o que eu disse, ou talvez signifique a mesma coisa do que eu disse, mas não é. O que eu vou te falar a partir de agora talvez transforme e mude completamente o jogo da forma como você trabalha, da forma como você lida com o seu cliente, reduzindo assim o tempo de criação e principalmente no retrabalho, ou seja, fica fazendo alterações que o cliente vai pedir. Então, se você quer entender, se você quer evitar tudo isso, continua comigo aqui, pois as informações são de extremo valor. E para eu apresentar esse conhecimento de valor, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, considere apoiar de forma financeira enviando o seu Pix para o código que está aparecendo aqui ou na descrição, mas envie qualquer valor e apenas se você puder e quiser. Vamos aos 5 pontos que eu considero importantes nessa questão da hierarquia da informação para você compreender e diminuir de fato a questão de retrabalho e melhorar o relacionamento com o seu cliente. Número 1. Entenda a razão pela qual você não faz arte, ou você não deveria vender arte para o seu cliente. Quem faz arte por si só é artista, e a arte foi feita para a apreciação. Ela não é praticamente utilizada para a venda, para comercialização, para publicidade. Existem sim outros fatores pelos quais uma arte se comunica, mas não no nosso caso do nosso mercado. O segundo ponto dessa hierarquia de informação é que você compreenda que, como designer gráfico, você, através da sua criação, através da sua arte, deve atender a necessidade do cliente, que muitas vezes é vender. Porém, esta não é uma verdade absoluta. E aqui que a gente vai para o terceiro item, que talvez seja o mais importante desses 5 pontos de hierarquia da informação. 3. Como profissionais, nós, designers gráficos, não atendemos diretamente e especificamente a necessidade do nosso cliente. Mas, se segura aí, hein? Nós atendemos ou deveríamos atender as necessidades dos clientes do nosso cliente. Calma, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você compreender. Vamos supor que de repente você irá atender ao sabão em pó Omo. Você é solicitado a fazer uma arte para as redes sociais da marca Omo. Eu pergunto para você, você irá fazer uma arte para a empresa Unilever, que é no caso a dona da marca Omo, ou seja, fazer a comunicação para a empresa, ou você irá fazer uma arte que se comunica com o público-alvo do sabão em pó Omo? Como você já compreendeu e pôde imaginar, você deve fazer a arte que se comunica com o consumidor final, com aquela pessoa que irá comprar o produto Omo. Então você vai precisar se conectar com o consumidor, se comunicar com o consumidor.
criar arte que de uma certa maneira atinja e comunique-se de forma emocional com aquele potencial consumidor, para que então ele tome a iniciativa de compra daquele produto. Quando você compreende essa questão, que você não vai fazer uma arte para o seu cliente, mas sim para os clientes do seu cliente, o jogo muda, né? Então a gente entra no quarto item dessa hierarquia, é que o seu cliente é apenas o meio. Pouquíssimas vezes ele vai ser o final em relação ao objetivo da criação da sua arte. Ou seja, não faça arte pensando no seu cliente. Não faça arte pensando no serviço ou no produto que o seu cliente faz. Mas sim, faça a criação, faça a arte pensando nos clientes ou nos consumidores do produto, do serviço do seu cliente. E faça as seguintes perguntas para você mesmo. Quem são essas pessoas? Do que elas gostam? Como se comunicar? Como se conectar? Como emocionar essas pessoas? E vai por mim, novamente, isso muda completamente o jogo na hora da criação. O que nos leva ao quinto item dessa hierarquia. Quando você compreende isso, você adquire algumas ferramentas de comunicação que vão ajudar você a melhorar a criação da sua arte. Ou seja, vai fazer com que você acerte com mais facilidade e rapidez a criação daquele projeto. Quando você faz isso, você força que a sua mente pense exatamente como o cliente, como consumidor do produto ou serviço do seu cliente. Pensando como ele pensa, tentando sentir como ele sente, tentando ver como ele vê, tentando falar, se comunicar como esse consumidor se comunica ou fala. Isso sobe o nível do processo de criação. E se de repente fazer esse exercício ou pensar dessa forma talvez seja desafiador para você, você pode pegar essas mesmas perguntas e fazer para o seu cliente, porque obviamente o seu cliente compreende como o consumidor dele, como os clientes dele reagem à comunicação, entende a necessidade que o cliente tem da compra do serviço ou do produto dele. E novamente essas informações vão ajudar que você acerte na arte. Ou seja, tudo uma questão de comunicação com o seu cliente. Não fique satisfeito com aquele briefing superficial, aquele briefing michuruca, só para tentar ser mais rápido, porque muitas vezes tentar ser mais rápido vai trazer mais retrabalho, vai gerar uma comunicação exaustiva com o seu cliente, vai fazer com que você erre na criação, o que pode te trazer problemas e até perder o cliente. Quando você faz uma conversa um pouquinho mais longa, fazendo algumas perguntas para extrair o máximo de informação do seu cliente, você dá alguns passos adiante do seu cliente. E aqui uma dica bônus, deveria ser o sexto item, não, mas eu vou colocar aqui como dica bônus. Estude o seu cliente, estude a história dele, por trás ali do rosto, do nome, do dono daquela marca, daquele produto, daquele serviço, tem uma história. E essa história pode ajudar a escrever uma narrativa, ajudar na construção de uma arte que se comunica, que emotiva, que se conecta com os clientes, os consumidores desse cliente. Além de estudar a história do seu cliente, vá em busca dos concorrentes diretos do seu cliente e não apenas o que tem o mesmo tamanho. Analise também aqueles que são grandes. Por quê? Se eles são grandes, eles vendem mais. Se eles estão vendendo mais, eles fazem alguma coisa que o seu cliente não faz. Isso vai te trazer o quê? Uma carta coringa. Uma carta que você vai guardar ali na sua manga, que você pode utilizar a seu favor. Porque de repente você foi lá, analisou a história, analisou o conteúdo do concorrente e você percebe que determinada forma de comunicar, ou que determinada ação, ou que determinado caminho ajuda a facilitar na venda daquele produto que talvez é concorrente do seu cliente. E sabe que ao fazer isso vai trazer para você exatamente pontos positivos que vão melhorar a comunicação com seu cliente, vai melhorar o relacionamento, trazendo muito mais confiança, tornando-se assim uma verdadeira parceria, que cá entre nós é bom demais para os dois lados. Bom, acho que até aqui você já compreendeu, e se eu fizer a pergunta novamente para você, qual é o principal papel do trabalho do designer gráfico, você deverá responder da seguinte forma: ajudar o meu cliente a vender mais através da prestação da criação de artes que atendam e entendem e motivem a necessidade do cliente, do meu cliente. E é simples assim, pois para que você consiga chegar nesse resultado,
é necessário ter compreendido tudo que eu disse desde o início do vídeo. Mesmo que você não tenha respondido a pergunta no início do vídeo, eu ainda quero ouvir a sua opinião. Desce aí nos comentários e me diz o que você acha dessas informações. Acredita que ela vai te ajudar? Já pensava assim? É informação nova? Eu quero ouvir de você. Olha, eu prometo que eu leio todos os comentários. Responder já é bem desafiador, mas ler eu leio todos. E se você caiu de paraquedas aqui e não me conhecia, prazer, meu nome é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico e como você já pôde imaginar, o meu objetivo aqui no canal é pela democratização do designer gráfico, é trazer a oportunidade de pessoas com ou sem nenhum conhecimento aprender essa profissão, aprender a trabalhar como designer gráfico, viver do designer gráfico, ou de repente fazer arte para si mesmo ou apenas como hobby. E a ferramenta que eu mais utilizo aqui é o Canva, e se você quiser aprender mais sobre essa ferramenta, aí embaixo tem uma playlist exclusiva só de conteúdo de Canva. E é bem provável que você saiba que para a gente trazer conteúdo que de repente agregue valor, que ajude você aqui, a gente dedica um tempo, e para dedicar tempo aqui a gente precisa do seu apoio. E você pode demonstrar o seu apoio deixando o seu like aqui, se inscrevendo no canal, deixando um comentário com crítica ou sugestão, ou se você quiser dar um valor a mais apoiando de forma financeira, você pode enviar o seu Pix para esse QR Code que está aqui ou aí na descrição. Envie qualquer valor, envie só se você quiser e principalmente se você puder. Qualquer valor será muito bem-vindo e ajuda pra caramba. Eu já vou encerrando esse vídeo, mas eu quero deixar com você aqui do lado outros 2 vídeos para você continuar o seu aprendizado aqui no canal. E como eu sempre termino, design de conversão. Falando em design, pensando em resultados. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo e vejo você em outros por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até mais. Fui!